esse é um lugar, e aí, assim, a gente sabe disso, eu e você, né? A gente sabe disso e a gente cuida disso há muitos anos, assim. A gente ocupa o nosso lugar de liderança olhando para a arrogância, né? Porque também, e aí eu quero recortar agora o próximo tema que eu traria, né, para falar de grupo, que é a ofensa. Então, eu lembro que uma vez também, no grupo de WhatsApp do sacerdócio, para quem não sabe, eu faço sacerdócio com a Fabiana, na turma 4, começou uma conversa, e de onde é, e de não sei o quê, e eu pensei assim, meu Deus, para que tem que dizer de onde é, o que eu perdi, o que eu não fiz, o que eu não sei o quê. E aí eu falei, gente, por que vocês estão dizendo de onde que vocês são, né? Eu perdi alguma coisa. E teve gente que se doeu, assim, não é para nada, é só para a gente se conhecer, para a gente se conectar, e teve gente que levou super numa boa, e depois a gente conversou, e eu achei ótimo esse movimento, porque assim, eu gosto sempre de dizer que o meu entendimento sobre a ofensa, que inclusive depois, né, eu fui também aprender que é o entendimento de algumas abordagens orientais, a ofensa, ela só é, você só nomeia uma ofensa como ofensa se você concorda com ela, né? Então, se você se sente, se alguém faz algo que te ofende ou que te agride, né, ou que você se sente particularmente atingida ou atacada, olha para o que você entendeu daquilo e veja que parte daquilo você concorda, né? Então, se você se sente atacado pela pergunta de alguém, você fala assim, puxa vida, talvez eu tenha sido de fato mal educada, né? Para essa pessoa estar perguntando dessa forma. Então, esse é um bom exercício para se fazer em grupo, porque eu parto sempre do princípio de que nunca é ofensa, de que a pessoa nunca está querendo me ofender. Aí dou aquela chance, né? Dou uma perguntada, né? Tento esclarecer, tento levar, porque eu tomei uma decisão, muitos anos atrás na minha vida, de ser pacífica. Mas além de ser pacífica, de ser pacificadora, porque eu sou muito bélica. Eu sinto muita raiva, eu tenho muita energia, eu posso ser muito grosseira e muito seca com a palavra, né? Muito agressiva mesmo. A sensação, algumas pessoas tinham muito a sensação de que eu estava brigando, né? De que eu estava sendo muito dura nesse aspecto. Então, há muitos anos, eu tomei essa decisão de ser pacífica e pacificadora, e isso envolve a forma de existir em grupo. Então, eu não deixo de ser firme, eu não deixo de ser assertiva, mas o meu jeito de falar mudou, a forma como eu coloco as coisas mudou. Você me ensinou muito isso, né? Então, várias vezes, a gente conversando, você falava, meu amor, eu acho que eu não entendi muito bem. Você dizia pra mim. Eu sempre falo isso. Você Eu pode me entendo que explicar? o problema está na. Eu não me expressei. Foi o Isso, problema da minha expressão. Então eu tento, isso, eu corrijo. Se não isso. houve uma compreensão, posso ter sido mal entendida na minha comunicação. Então eu Isso. repito, checando se você entendeu. Ou seja, Aí. não é uma ofensa, É, não é uma agressão. É um isso. posicionamento que pode ter chegado do outro lado como uma ofensa, uma É, agressão, uma imposição, uma arrogância, uma prepotência, um egoísmo. É a é. comunicação, né? É. E parafrasear é uma técnica, né? Quando a gente vai estudar técnicas de comunicação, essa é uma das técnicas, enfim, possíveis. Mas eu traria isso também para a reflexão do existir em grupo, que é como é que eu me coloco, né? A partir de onde eu estou falando. Então, acho que isso faz muita diferença também. E aí, falando nisso, e juntando com uma coisa que você falou antes, eu queria ler dois trechinhos bem curtinhos, um da página 112 e um da página 113, porque daí o Hellinger vem falando, né, do amor ao próximo e tal, ele tem uma abordagem bem ampla sobre isso, e aí ele diz assim, o que contraria esse amor, que é o amor ao próximo, né, é o julgamento que distingue os melhores e os piores. Então, determina em meu coração quem pode ser amado e quem não pode, quem é digno e quem é indigno. Em última análise, quem merece viver e quem não merece, né? Então, quando ele fala de existir em grupo, não importa em que grupo seja, ele provoca dizendo que, na medida em que você julga, você indiretamente decide dentro de você quem merece ser amado e quem não merece, e, portanto, quem merece viver e quem não merece, porque ele junta o amor com a vida, é um dos princípios, né? E o outro pedacinho, ele diz assim, é nas relações mais íntimas que se manifesta, às vezes, a maior inimizade e o maior ódio.
Por que isso ocorre? É que nelas somos feridos mais profundamente, mas não tanto por algo de mal que o outro nos faça. O que nos fere mais profundamente é que ele não satisfez a esperança que sonhamos. Você fala, precisa disso? Você chora. Se enrola que nem um paninho de chão e vai dormir, né? Porque eu não sou partidária do pensamento de que tudo é culpa minha, ou tudo é responsabilidade minha, tá? Eu acredito que muita coisa, sim, tem a minha mão, né? Tem o meu vetor, tem a consequência do que eu faço. Para mim, a autorresponsabilidade é algo muito presente, mas eu não tiro a responsabilidade de quem está à minha volta. Então, do mesmo jeito que eu me sinto muito responsável pelas minhas coisas, eu também me sinto um pouco responsável por você e pela relação que a gente estabelece. Então, eu gostaria que você também se sentisse responsável por mim e pela relação que a gente estabelece. Então, se você não tem o cuidado, né? Se você não tem a acolhida, se você não tem a honestidade, a transparência, que seja, né? As coisas que são importantes para mim. E eu já falei isso aqui uma vez, né? Tenhamos expectativa. Eu tenho a expectativa de que você não conte minhas coisas para ninguém, quando a gente está conversando em particular, né? Se você simplesmente sai, o problema é que você esperou muito dela. Porra, é minha melhor amiga. Eu vou esperar o quê? Se eu não posso esperar isso, eu não posso esperar de mais ninguém. Se eu não posso esperar isso dela e viver uma vida sem expectativa, é impossível, não dá, é utópico, não dá. O ser humano é um ser gregário. Isso significa que a gente só existe em grupo. E aí tem uma discussão, inclusive dentro das filosofias orientais, que entende-se o lugar do ermitão, por exemplo, né, o lugar do recolhimento e etc. Só que entende-se que esse lugar também é um lugar relativamente, entre aspas, fácil. Porque tira da frente a dificuldade da convivência. Tira da frente todo e qualquer desafio de você lidar com outro ser humano. E é por isso que eu sou também extremamente crítica com quem fica repetindo que eu prefiro bicho do que gente. São coisas que não dão para comparar, né? Porque assim, o bicho, você não tem desafio emocional nenhum com ele. Porque você não tem racionalidade instalada, você não tem nenhuma necessidade de concordância, você não precisa negociar, você não precisa contemporizar, você não precisa ceder, você não precisa exercitar nada disso. Então, significa que você só quer quem não te questiona, não te critica, quem não te pergunta, quem só fica dizendo amém, não vai dar para ser assim. Se você encontra alguém assim, também não vai ser saudável, né? Então, que massa de bolo é essa que cresce? Então, não comparemos banana com maçã também. Viver em grupo tem, enfim, todas as coisas boas e todas as coisas desafiadoras, inclusive quando a gente fala de pequenos e de grandes grupos, esses desafios vão tomando outras formas. E tem coisa que a gente pode atuar e tem coisa que não dá para atuar. Mas a gente faz um pouco disso que a gente conversou hoje, né? Então, de escola, do coletivo, decide quem você quer ser, decide quem você quer ser em cada grupo, circunstancialmente ou por padrão, comunica isso, sabe? Tem essa atividade ou não, entende o que vai ser ofensa, o que não vai ser, como é que você vai se comunicar. Acho que a vida em grupo começa a ficar um pouco, eu não vou dizer mais simples, mas um pouco mais efetiva, né? Um pouco, pelo menos um pouco mais alinhada ao que você, de fato, pode assumir a responsabilidade, porque botar a culpa nos outros também é fácil, né? Quando a gente fala de grupo. Eu entendo o seguinte, né? Pai Rubens, eu tive várias oportunidades de ouvi-lo se expressar da seguinte forma. Se fosse para nós vivermos isolados, Deus, na sua sapiência divina, teria criado um planeta com 7 bilhões de ilhas e colocava um ser humano em cada uma. Essa era uma frase dele. Ele falou assim, então a gente foi colocado nos continentes, todo mundo agregado, todo mundo junto, misturado. Ele falava, em cima, prédio, um em cima do outro, casa, um do lado do outro, família, um monte de gente dentro da mesma casa. Ele falou, então, esse aglomerado é por quê? É porque a gente evolui no individual, no mundo interno,
por uma série de circunstâncias, de conhecimento, de autoconhecimento, de lidar com você, de lidar com os seus problemas, de se resolver, né? Mas a gente também evolui na convivência. Na convivência, eu posso dizer, né, que como sacerdotisa eu, né, passei a ter convivência com grupos de uma forma mais próxima, mais intensa, e os grupos foram crescendo. Se no começo eram poucos, os grupos de desenvolvimento mediúnico foram crescendo, os grupos de cursos foram crescendo. Eu cheguei a ter cursos com quase 100 alunos, então a gente tinha grupos de WhatsApp de quase 100 alunos, quando a gente estava no presencial. Hoje a gente continua com grupos muito grandes, as turmas do online são grupos grandes, mas o conviver tornou-se algo muito importante para mim, conviver no grupo. Porque eu entendia que o meu grande desafio, que era lá atrás, a gente lá na faculdade, no TCC, não quero grupo, pelo amor de Deus, nada de Pelo grupo. amor de Deus, afasta de mim esse cálice, Senhor. O grupo chegava na dupla, no trio de não dava mais. Já era um grupo grande demais. Mas hoje eu entendo o quanto o grupo me desafia, né? E aí eu não estou falando só dos grupos do terreiro, ou grupos da escola, mas todos os grupos. O quanto o grupo é um desafio, e tudo aquilo que é um desafio, eu entendo. Aqui há um aprendizado. Aqui há um movimento, uma oportunidade de mudança, de aprendizado, de observação. Aqui há uma oportunidade de contribuir com algo, de receber algo, um movimento de troca. Então, hoje, o grupo, ele continua sendo, os grupos em geral, não só os que eu lidero, mas todos os que eu participo de alguma forma. Eu faço os meus cursos, nos meus cursos eu participo dos grupos dos meus cursos. Então, todo grupo eu vejo oportunidade, sim, de crescimento, de uma autoobservação, né? E quero fazer uma parte aí. Houve um tempo da minha vida onde realmente eu achava que tudo era a partir de mim e tudo era uma responsabilidade minha. Tudo partia de mim, tudo era um movimento meu, tudo era uma cocriação minha. O universo fora de mim era reflexo do universo dentro de mim, né? E isso me trouxe, no momento da minha jornada, né? Uma autorresponsabilidade muito grande. Então, eu entendo que foi um momento muito importante onde eu despertei para uma autorresponsabilidade, despertei para um movimento ação e reação, né? E ele durou durante alguns anos na minha vida, mas depois, realmente, eu fui entendendo, ok, mas se tudo tem a ver comigo, tudo parte de mim e tudo volta para mim, então por que Deus não me fez sozinha numa ilha? Que daí isso tem a ver comigo, era muito mais fácil. Aí voltei lá e falei, ok, é um complexo. Sim, muita coisa parte de mim, sim, muita autorresponsabilidade, mas como é que eu tenho responsabilidade no comportamento do outro? Como é? Como é que eu posso ter responsabilidade naquilo que você, Ana, faz dentro da nossa relação? Né? Então, claro, eu vou ter carinho, eu vou ter cuidado, eu vou ter zelo pela nossa relação. Então, no grupo, eu vou ter carinho, eu vou ter cuidado, eu vou ter zelo no grupo, eu vou contribuir. Mas, e se tem um bendito, sempre todo grupo tem bendito e bendita. O bendito do grupo, a bendita do grupo, que liga o ventilador e joga ali, não quer nem saber para onde vai. Onde está a minha responsabilidade? Então, sim, a minha responsabilidade aqui ok, eu vou tolerar o bendito ou não vou tolerar? A minha responsabilidade é aquela história. Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem para mim. Eu sou responsável pelo que eu faço com o que as pessoas fazem para mim. Essa é a máxima de ouro do grupo. Eu não posso ser responsável pelo outro, mas eu sou responsável como eu reajo, como eu interajo, como eu recebo, como eu me comporto diante do outro. E essa é a máxima do grupo. Eu adicionaria uma coisinha nisso, que eu sou responsável pelo espaço que eu deixo, né? Então, isso para relacionamento afetivo é um negócio muito importante, assim, porque tem aquele ditado que fala
não reclama do estrago do vento se você deixa a janela aberta, uma coisa assim também, que eu não sou muito boa com ditado, né? Mas enfim, é muito comum eu ver situações de, ai, eu vou embora porque eu estou te fazendo muito mal. Aí você fala, não, pera, volta aqui, né? Isso está acontecendo é porque eu estou dando espaço para isso acontecer. Então, essa consciência também é muito importante em relação ao espaço que eu deixo para que aquilo aconteça. Acho que esse é um ponto, né? E acho que para a gente começar a costurar o final, eu sugiro um exercício, né, para quem está vendo a gente, né, depois gravado, que é, assim, encontra qual é o seu principal desafio no grupo. Então, o meu é tempo. Então, assim, eu tenho um desafio coletivo grande, que é conciliar os tempos. É por isso que, em geral, eu faço parte de grupos em que eu estou liderando. Ou, como gostam de dizer os meus filhos, em que eu mando. Né? Então, assim, você precisa mandar em alguém. Eles falam para mim, você precisa mandar em alguém, só a gente está muito pouco. Você precisa mandar em mais gente. Eles falam para mim de vez em quando, né? Então, assim, por quê? Porque daí eu posso dar o tom do tempo. Não obrigando as pessoas a fazerem o que elas não podem fazer, por exemplo, mas, de alguma maneira, assumindo um pedaço e tocando esse tempo, principalmente quando a gente fala de questões profissionais, né? Nesse aspecto. Então, isso, para mim, é um desafio muito grande, porque dentro desse assunto tempo entra um monte de coisa. Quando a pessoa fala muito devagar, para mim, é um desafio, né? Ou quando ela repete muito as coisas para concluir um pensamento. Mas aí, depois que você estuda dosha, temperamento antroposófico, orixá, né? Você vai entender que uma filhinha de Ansan vai falar diferente de um filhinho de Oxalá, né? Então, assim, como é que a gente conjuga tudo isso e tenta encontrar, inclusive, esse consenso de convivência, né? Que não é um consenso decisório, mas como é que a gente vai conviver aqui, né? Então, tem uma pessoa da minha família que toda conversa difícil que a gente precisa ter, eu digo, vamos partir do princípio e não vamos nos esquecer que o jeito com que eu falo te magoa e o jeito com que você fala me irrita. Como é que você já partimos deste ponto, já começamos daqui. Como é que você estabelece uma DR com alguém da sua família que é muito importante para você, se você já sabe que o jeito com que você fala, não importa o jeito que seja, o jeito que você fala magoa a pessoa e tudo que a pessoa fala te irrita. Você fala, bom, mas pelo menos está posto, né? Aí de falar isso a pessoa já fica chateada comigo, a gente já não começa muito bem, mas enfim. É um jeito... Nem começa. Vamos parar por aqui. A DR já acabou. A DR já acabou. Pois é, mas é importante, assim, porque senão esses ruidinhos vão ficando e nada acontece, nada de bom acontece, né? Nesse sentido, assim. Então, encontra qual é o seu grande desafio dentro de uma convivência de grupo. Para mim, o principal é o tempo. Aí depois vem outras coisas, objetividade, pragmatismo, etc. Mas para mim é o tempo. Para mim é bem difícil. Eu acrescentaria o seguinte, né? Vamos lá, vamos falar realmente de conclusão, para a gente estar arrematando. Qual é a sua participação efetiva em cada grupo? E qual é a necessidade de você estar naquele grupo? É a família? Ok, você está participando da família. É o grupo do trabalho? Ok. Mas e você, o ser humano, né, como gregário, como social, a gente quer, eu quero fazer parte desse grupo, o grupo disso, o grupo daquilo, o grupo presencial, o grupo online, o grupo não sei das quantas, a comunidade não sei da onde. A gente precisa entender, não damos conta. Não damos conta. Então, a partir do momento em que a gente fala, voltando ao que você acabou de falar, tempo. Nós temos que falar tempo, equilíbrio da nossa vida. É impossível que a gente está equilibrando aqui, ali já está saindo, enfim. Quando a gente fala, ok, qual é o grupo que eu quero fazer parte? Porque é importante para mim, eu tenho algo a contribuir, será uma relação de troca e eu sou obrigada a ficar ou não sou obrigada, mas é uma decisão, né? Porque assim, eu fico muito chateada com grupos grandes, mas com pouca participação, né? A questão do, poxa vida,
um contingente humano, é uma força humana, é uma energia humana, é uma potência humana. Um grupo de 5 é uma potência humana, um grupo de 10 é uma potência humana. Aquela história de uma andorinha não faz verão é uma mega verdade, né? Aquela história de sozinho eu sou forte, mas juntos nós somos invencíveis, eu acredito muito nisso. Então, assim, né? Quando você tem ali um contingente humano, uma força viva, a gente chama de egrégora, né? A gente sabe o que é isso, é uma força viva. Mas aí você vê, ok, é uma força viva de 50, mas que só 5 estão vivos. Os outros 45 estão zumbis, mortos-vivos, dormindo, passivos, ausentes, né? Então, eu acho que a minha dica seria, pare e olhe. Qual é o grupo realmente que, nessa convivência humana, nesse exercício diário de uma coisa tão linda que é o grupo, que é a gente encontrar os nossos pares, é a gente exercitar a tolerância, o ceder, o consenso, né? Mesmo que eu não concorde, eu abro mão para um bem maior. E quando você faz isso, você dá um salto, por uma palavra segundo os agora, um salto quântico na sua evolução. Quântico Eu sou da moda, eu sou da moda. Salto quântico, não. Ah, meu Deus. Tudo bem. Um salto intergaláctico. Salto em bonito. progressão geométrica. Vamos lá. Não, eu gosto do intergaláctico. Você dá um salto intergaláctico, a distância de uma galáxia para outra no seu crescimento. Quando você permite que a sua opinião não prevaleça. Quando você, dentro da diversidade, dentro da diferença, entende que a minha opinião é só uma opinião, ela não é a verdade, ela é apenas a minha opinião. E aqui eu abro mão da minha opinião. Isso é uma das coisas mais importantes que o grupo nos traz. A gente olhar que a nossa verdade ela é sempre subjetiva, a nossa opinião ela diz respeito ao que eu vivo, o que eu sei, o que eu sinto, quem eu sou, mas que ela não é uma verdade. E o grupo me ensina isso. O grupo me tira a arrogância de achar que eu sempre sei a verdade e o melhor, e a minha opinião é a certa. Então eu diria isso, né? Faça essa reflexão. E se você pretende ficar em algum grupo de convivência, onde pretende? Se você é obrigado, você não pretende nada, você é obrigado. Mas se você vai ficar num grupo onde você tem a opção de não estar, doe, troque. Não apenas receba ou seja um ausente. Entende qual é o serviço, né? Este contingente humano tem uma força e a gente não sabe o poder. Se a gente soubesse, o país era outra coisa nesse mundo, né? Mas vamos lá. Não, entende qual é o serviço ali, né? Eu acho que tem isso. Quero fazer 2 provocações. A primeira revejam as obrigatoriedades, porque também eu escuto muita gente no automático dizendo eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, e pouca coisa a gente tem que, né? Então, de verdade, a gente escolhe muita coisa. Não estou falando de estruturas opressoras de trabalho, etc., nada disso, mas tenta trocar o eu tenho o quê por eu escolho, tal, né? E aí a coisa vai ficando meio diferente. E a segunda coisa é a posição que você ocupa no grupo, né? Porque a depender da posição, então as nossas posições de liderança, por exemplo, muitas vezes por terem risco e responsabilidade muito atreladas, muitas vezes a gente vai tomar essa rédea e aquilo ali sendo, né, o mais adequado ou não, a gente pode até descobrir depois que não é, mas tem um lugar ali que exige uma decisão e que exige um encaminhamento, porque os nossos lugares de liderança, eles também são lugares empresariais. Então, o lugar empresarial, toda vez que eu vou explicar diferenças de salário, eu passo por isso, né? Então, eu passo por, o lugar de liderança empresarial é um lugar que responde perante a justiça, é um lugar que responde perante o fisco, é o lugar que pode ser preso, é o lugar que pode ter os bens penhorados. Então, tem uma série de coisas ali que, de fato, vão exigir um outro tipo de posicionamento, né? E aí vejo também gente nessas posições muito
apáticas e pode precisar de ajuda, né? E aí pede ajuda enfim, Claro. e a gente expande isso. Mas, nossa, eu teria muitas outras coisas para falar sobre o grupo, mas eu achei que a gente foi super bem. Eu sempre acho que a gente vai super bem, porque a minha autoestima é ótima, mas enfim. Eu por acaso, quero saber de quem está ouvindo, se vocês gostaram, enfim, se fez sentido, se foi útil e tal. Hoje você dá voz para o grupo. Hoje o grupo pode falar. Hoje deixa, abre o grupo. Tira do administrador e abre o grupo. Não, e esse negócio do grupo no sacerdócio, vou contar uma outra coisa também para as pessoas. No sacerdócio, não sei o que, se a gente tem missão de abrir casa, de não abrir casa, né? Já começou meio essas conversas. Sim, sempre tem isso quando a gente fala de uma formação mais religiosa, né? Aí eu falo assim para Fabiana, você me inclua fora dessa de abrir terreiro. Que eu já abri ONG, eu já abri empresa, eu já tenho filho, pelo amor de Deus, você põe aí o IPFEM como uma instituição de grupo que faz bem para o mundo, entendeu? Que fica ali, ó, equivalentezinho ali com abrir terreiro. Você me inclua fora desse rolê, Fabiana. É um grupo, acho que isso é tema até para outra live, mas quando a gente entra no campo religioso, o grupo, seja qual for, de qualquer religião, é um dos grupos mais delicados, porque a liga, né, a força atratora, está baseada na fé. E aí tem uma série de expectativas e, enfim, mas Sim. é isso mesmo. Acho que não, olha, a Jean Mendes falando, Ana, vamos abrir um terreiro. Meu amor, pelo amor de Deus, você não me faça isso, não. Isso aí é só com a Fabiana. Isso aí a Fabiana já cumpriu por mim e por ela. A gente tá fazendo um trabalho de grupo aqui, ó. Ela abre terreiro, eu abro ONG. Tá ótimo. Tá ótimo. Nosso TCC dessa encarnação. Dupla dinâmica. Nosso TCC dessa encarnação. Tá sendo pronto, perfeito. Bom, obrigada, pessoal, meu amor. Vamos lá. É o seguinte, assunto constelação, acho que tem quem não sabe que está aqui. A Ana tem um curso incrível de constelação, não é para você virar constelador, mas é para você ter uma visão sistêmica do mundo e ele funciona em todas as situações da sua vida, porque não é o sistema, é a visão sistêmica. E aonde você olha, você começa a perceber mais, você mergulha, né? Você mergulha aí nas relações humanas, né? Nas teias e nos emaranhados humanos. Então, quem quiser, www.cursosfabianacarvalho.com.br, procura lá, constelação. E a outra coisa, Ana, eu queria que você falasse, você está abrindo o grupo do IPFEM, né? De atendimento. Fala um pouquinho, se tiver alguém aqui interessado, eu acho super legal e lindo esse trabalho que você faz. Vamos sim. A gente vai começar 2 turmas às quartas-feiras, uma às 5 da tarde e uma às 7. São encontros quinzenais, a gente recomeça dia 4 de agosto com o primeiro módulo. E são 4 meses a primeira etapa, né? Com esses encontros quinzenais, em que a gente faz um passeio pelas jornadas de autoviolência. Então, eu vou olhar para quem é? Para quem é? Para qualquer pessoa acima de 18 anos. Qualquer pessoa acima de 18 anos. E qual é o objetivo? O objetivo é você se reconciliar com você. É você parar de se machucar, né? Então, que é o básico, né? Então, entendendo que tem muita autoestima para ser recuperada, tem muita coragem para ser recuperada, tem muita coisa que dá para fazer. Você vai olhar para os seus fracassos, para as suas vergonhas. Se você não quiser, você não compartilha nada, você fica ali no seu processo. Então, é um grupo terapêutico. É um grupo terapêutico. Olha aí, ó, a Lia está dizendo que é maravilhoso o trabalho do IPFEM, e a Lia nem foi paga para isso. A Lia está no nosso grupo do primeiro semestre. Assim Lia, que é bom, né? Testemunho gratuito, voluntário. Lia está com a gente desde 2020, a gente está editando os depoimentos agora, depoimentos bem incríveis, assim, de pessoas brancas, pretas, pessoas não binárias, pessoas trans, homens, mulheres, pessoas do sul, de Manaus, de Portugal. A gente tem gente de todo lado provando que dá para fazer, né? Então, ó, a Roberta está aí também, estou amando também. Pronto, então já tem aí a audiência. Como é que faz? Só entrar no IPFEM e mandar mensagem? Como é que é? Isso, entra lá no IPFEM, a gente vai divulgar o link a partir de hoje à noite. Já tem um post lá onde as pessoas estão se marcando e se levantando a mão, é o último post que tem lá.
E a gente vai divulgar o link, vai ficar na bio também, e a gente faz uma série de stories, vai fazer live. Então, segue o perfil do IPFEM e aí a gente dá todas as instruções. Show! Tá bom? Linda! Perfeita! Obrigada, Te meu amo, amor. viu? Também te amo muito. Obrigada, meninas, Lia, Obrigada Roberta, a todo mundo. todos, todas, todes. Foi incrível. A gente daqui a 15 dias se encontra de novo para esse papo gostoso, tá E bom? eu quero dizer que eu amo viver em grupo com você, Fabiana, amo viver em grupo com o seu grupo, que eu falo que é a Caravana de Santos, que eu me sinto Silvio Santos quando eu abro as coisas, que a caravana da Baixada tá sempre lá, né? E que eu amo viver em grupo no IPFEM, assim, a Lia, a Roberta, né? A gente volta agora quarta-feira para a segunda etapa. Viver em grupo desse jeito, para mim, é o que dá sentido para a vida, né? Então, grupos saudáveis e construtivos. Grupos saudáveis, grupos com algum objetivo, grupos sinérgicos, onde tem desentendimento, conversa difícil, não importa. Mas acho que a última coisa, talvez, né, que a gente nem planejou, mas qual é o objetivo desse grupo? A gente está aqui para quê? Né? Então, acho que essa sinergia, essa convergência pode fazer muita diferença. Então, obrigada. Axé. Tchau, tchau. Axé. Beijo a todos. Beijo.